Minha mãe quer que eu case com meu irmão postiço assustador e tenha um filho dele. Ela agora me persegue no trabalho e mente sobre a herança. Tenho 29 anos, ele 42. Desde o casamento da minha mãe com o pai dele, Chris tem sido um pesadelo. Nossos pais casaram quando eu tinha 4 anos e ele 17, ambos viúvos. Após a cerimônia, mudamos para os Irniwa, pois minha mãe tinha cidadania americana. Nasci nos Irniwa, mas após meu pai morrer quando eu tinha 1 ano, voltamos para a Colômbia. Meu padrasto conseguiu residência por casamento, e meu irmão, por ser menor, não gostava de mim. Minhas lembranças dele são de bullying constante. Ficava encarregado de cuidar de mim, mas isso significava trancar-me no banheiro de hóspedes ou no galpão, roubar minha lancheira e até maltratar meus animais. Tenho um gato de quase 22 anos que ele tentou atropelar com o carro várias vezes. Meus pais nunca acreditaram. Ele era o típico filho dourado. Minha mãe queria um filho, não uma filha, então ele tinha prioridade. O bullying só piorava e ficava mais assustador. Ele tinha uma chave longa para abrir a porta do banheiro, que podia ser aberta por um buraco externo. Usava isso para entrar enquanto eu tomava banho. Minha roupa íntima desaparecia e sei que era ele. Começou a tirar fotos minhas dormindo. Uma noite acordei com ele se masturbando ao meu lado enquanto eu dormia. Gritei. Meus pais vieram, mas ele não foi punido. Eu fui culpada por provocá-lo. Eu tinha 14 anos, ele 27. Ninguém me ajudou e ele ficou mais ousado, até que fez algo que ainda me deixa em terapia. Com 16 anos, liguei para meu meio-irmão biológico Sam, 48 anos, filho da primeira esposa do meu pai, para morar com ele e sua esposa Sandy, nos últimos 2 anos do ensino médio. Quando Sam soube, confrontou minha mãe, que não ligou e disse para ele me aceitar, desde que nunca pedisse dinheiro. Sam e Sandy foram meus guardiões legais e me acolheram com meus pets, pois não confiava em deixar qualquer ser vivo perto de Chris. Meus pais nunca se importaram em saber como eu estava. Minha família paterna sabia o que acontecia e se uniu para garantir que eu terminasse a escola e fosse para a faculdade. Não conheço minha família materna. Graças à família do meu pai, inclusive a mãe de Sam, consegui bacharelado e mestrado sem dívidas. Trabalho como enfermeira praticante e ainda moro com Sam, Sandy e seus 2 filhos. Pago um aluguel simbólico que eles não esperavam, mas é o mínimo para quem cuidou de mim por 13 anos. Para quem pergunta por que não me mudei, é muito caro onde moro, e Sam quis que eu ficasse até juntar dinheiro para comprar minha casa. Tudo parecia bem até que minha mãe me mandou mensagem recentemente. Ela não falava comigo desde os 18 anos, quando disse que não tinha mais responsabilidade sobre mim. Na mensagem soava amigável, dizia que sentia minha falta e perguntou como eu estava. Fiquei desconfortável, mas decidi ser educada e contei o que fiz desde que saí da casa dela. Ela parecia muito interessada. Sabia que eu era enfermeira, mas não que tipo. Começou a perguntar sobre meu salário. Não disse valores, só que dava para pagar as contas. Depois a conversa virou para Chris, que mal ganhava por causa da dívida estudantil. Ele nunca terminou a faculdade, pulou de carreira em carreira e agora trabalha no negócio de carros usados do meu padrasto como vendedor. Mas a maior parte do salário vai para pagar a dívida acumulada. Eu disse que sentia muito que Chris estivesse passando dificuldades e desejei sorte. Foi quando minha mãe mostrou o real motivo da mensagem. Disse que eu precisava pagar a dívida estudantil dele para que ele pudesse finalmente ganhar o dinheiro que merece como homem da família. Desliguei o telefone quando cheguei em casa. Sam ficou surpreso, pois eu geralmente chegava por último e Sandy ainda não estava em casa. Mostrei as mensagens para Sam, que ficou muito bravo e me ordenou a bloquear minha mãe, padrasto e Chris. Após conversar com Sam e Sandy, liguei para minha chefe e pedi folga para os próximos dias, obtendo 4 dias, incluindo meu descanso habitual. Minha chefe foi compreensiva e pediu que eu cuidasse de mim. Mas isso deu errado. No dia seguinte, minha mãe e Chris foram até a casa de Sam falar comigo. Eu estava sozinha, pois Sam e Sandy estavam no trabalho e as crianças na escola. Liguei para Sam, que pediu para eu não abrir a porta e disse que estava a caminho. Minha mãe passou o tempo todo gritando que eu devia dinheiro por terem me criado e que meu doce irmão merecia o dinheiro. Chris tentava achar uma janela ou porta destrancada, mas as janelas tinham grades e as portas estavam trancadas. Tranquei até a porta da garagem. Ele me chamou de janela, dizendo que deveriam ter me jogado fora quando bebê, pois eu era um fardo. Bateu em uma janela com tanta força que quebrou o vidro. Depois desistiu e tentou chutar a porta da frente, que era de segurança. Eu estava muito assustada entre gritos, ameaças, súplicas e insultos. Finalmente ouvi Sam gritando para eles irem embora.
Vi pela janela Sam praticamente arrastando os dois para fora da varanda. Eles ficaram pálidos e assustados antes de fugir em alta velocidade, muito acima do limite permitido. Sam entrou logo depois. Entrou em modo protetor, perguntando se eu estava bem, me abraçando e pedindo desculpas. Sandy chegou logo depois, parecendo pronta para cometer um crime. Sam ameaçou processar Chris pelo que ele fez comigo quando eu tinha 16 anos. Meu padrasto estava disposto a testemunhar contra o próprio filho. Isso afastou Chris, mas não minha mãe. Desde então, minha mãe tem enviado mensagens e ligações incessantes de vários números e mobilizado um grupo de supostos familiares maternos para me perseguir por dinheiro. Ela alega que o dinheiro deveria ser dela, pois é minha mãe, e que é pensão alimentícia atrasada do meu falecido pai. Sam está me ajudando a encontrar um advogado para pedir uma ordem de restrição contra minha mãe. Pretendo aceitar a oferta do padrasto de testemunhar para processar Chris. Não posso perdoar ele por não ter parado o filho, mas agradeço a tentativa. Não sei os detalhes, mas Chris fez algo a um parente do pai e desde então tiveram uma grande briga. Aceitei a folga da chefe e vou ficar alguns dias de férias, mas meus dias estão sendo consumidos e meu terapeuta talvez precise de um terapeuta. Felizmente, meu humor negro e minha família paterna que me apoia estão me mantendo um pouco sã. Atualização. Não esperava fazer uma atualização tão cedo, mas minha mãe é implacável. Ela continua com falsas acusações contra mim e Chris, acusando-o de agressão sexual e dizendo que sou uma sedutora tentando seduzir meu meio-irmão. Ela até convenceu algumas mulheres que seriam minhas tias maternas a afirmarem que testemunharam isso, mesmo eu nunca as tendo conhecido. Meu padrasto comentou na postagem dela dizendo que minha mãe mentia e acusava seu próprio filho de pedofilia. Foi assim que soube da grande briga entre eles. Chris aparentemente assediou uma das sobrinhas do padrasto, que deve ter minha idade ou menos. Muitos parentes do meu pai também usaram as redes sociais para denunciar minha mãe, que dizia ser órfã e sem família. Mas agora tem 3 irmãs. Está um caos. Por enquanto, só observo e cuido dos sobrinhos, que adoram nossas confusões pós-lição. Minha chefe me ajudou com documentos para a licença e devo ficar fora por cerca de 6 semanas. Depois devo trabalhar de casa por algumas semanas. Não é a melhor notícia, e as coisas não vão bem, mas é bom passar tempo com as crianças. E para esclarecer, minha mãe não está tendo relação com meu irmão postiço, como alguns disseram. Ela sempre quis um filho e me rejeitou por ser menina, tratando Chris como filho verdadeiro e expressando sua decepção por eu ter nascido menina. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano. Meu pai biológico era muito mais velho que ela. Ela foi sua segunda esposa com mais de 20 anos de diferença. Depois, casou-se com um namorado da cidade e adotou seu filho de 17 anos. Meu pai era americano, minha mãe colombiana. Nasci no Ziara. Moramos alguns anos na Colômbia e voltamos ao Zewa quando eu tinha 4 anos. Minha mãe sempre reclamou que eu era menina, dizendo que meninas são inúteis. Eu era o problema para ela. Ela gastou minha herança principalmente em coisas para meu irmão postiço. Quando tinha visitas, ela me apresentava dizendo que eu estraguei seu corpo e não valia nada por ser menina. Amigos dela achavam que eu tinha algum distúrbio mental por causa das mentiras dela. Ela dizia que eu era inferior por ser mulher. Nas festas, eu ficava com babá porque eu atrapalhava o irmão. Só temos uma foto de família de quando eu tinha 5 anos. Se eu comprava algo com meu próprio dinheiro, minha mãe tomava, dizendo que eu não era bonita ou merecedora. Dizendo que eu deveria ser simples para arrumar emprego. Quando terminei o ensino médio, ela não quis que eu fosse para a faculdade. O pior, ela nunca me protegeu. Meu irmão postiço é um predador. Começou me bullying, roubando comida e me trancando em lugares escuros. Na puberdade, piorou. Ele entrava no banheiro enquanto eu tomava banho, roubava minha roupa íntima e me espionava dormindo. Ele até me abusou sexualmente quando eu tinha 16 anos e ele 29. Minha mãe me culpou, dizendo que eu provocava o pobre menino. Fui salva pelo meio-irmão biológico e sua esposa, que me acolheram aos 16. Terminaram de me criar e me colocaram na faculdade com a ajuda da família paterna, inclusive da primeira esposa do meu pai, que sempre foi gentil comigo. Ela é mais mãe pra mim do que minha própria mãe. Tenho 29 anos, carreira como enfermeira e estou economizando para comprar minha casa. Minha mãe descobriu isso e está exigindo que eu dê meu dinheiro para ela, dizendo que sou filha dela e o dinheiro é dela. Também exige que eu pague a dívida estudantil do meu irmão abusador. Como recusei, ela começou a postar online me acusando de ser uma sedutora que quer destruir o filho dela, e que me recuso a pagar pelo amor e cuidado que ela supostamente me deu.
Ela até convenceu algumas mulheres que dizem ser minhas tias a apoiar essas mentiras, mas nunca as conheci. Até então, eu achava que minha mãe era órfã. Agora tenho 3 tias que dizem que sou uma má pessoa. Atualização. Pode ser a última, pois estamos iniciando batalhas legais. Meu pai biológico morreu quando eu tinha 1 ano. Nunca o conheci direito. Sei dele pelas histórias da família, que ele tinha muitos bens divididos em testamento. Não era rico, mas tinha o suficiente para eu viver confortavelmente, desde que trabalhasse e gerisse meu dinheiro. Eu não sabia que ele tinha deixado algo para mim, nem meu meio-irmão Sam. Sou filha de um caso do meu pai que virou segunda esposa. Minha mãe desperdiçou minha herança para comprar coisas para o abusador Chris, que ela prefere a mim. Para ela, filhas não precisam de herança, só de casar com um velho rico. Como minha mãe e Chris têm me perseguido, fomos ao advogado do meu pai para pegar documentos para o processo. Ele é um senhor gentil, amigo de meu pai. Ele nos recebeu com abraços. Descobrimos que minha mãe falsificou recibos para pegar dinheiro do meu fundo fiduciário, inclusive quando eu estava sob tutela de Sam. Ela não é executora do fundo e precisava comprovar gastos, mas enviou recibos falsos dizendo que ainda estava na faculdade, embora tenha terminado em 2021. Isso é fraude. Ela também me declarou como dependente para devolver o dinheiro no imposto. O advogado teve que alertar a polícia e o IRS. Ela usou meu número de segurança social indevidamente. Agradeço a quem me aconselhou a congelar meu crédito. Me salvou. Não sei quando poderei postar. Estou mentalmente exausta. Se ela tivesse me deixado em paz, eu nem saberia disso, pois meu fundo só passa para mim após casamento ou graduação. Como não sabia, não enviei a papelada para assumir o controle. Ela poderia ter esgotado tudo se continuasse com as mentiras. Estou tentando recuperar o que sobrou do fundo, que deve ser suficiente para comprar imóvel e investir. Talvez espere para comprar, pois não sei se é seguro, já que minha mãe ainda tem meu número de segurança social. Atualização. Pessoal. Voltei de um bar onde minha mãe me perseguiu. Ela é gananciosa, mentirosa e deixou o padrasto abusar de mim desde criança. Primeiro fisicamente, depois sexualmente dos 14 aos 16. Ela quer que eu pague a dívida estudantil dele e tem sugado a herança do meu pai. Fui ao bar com amigas, me divertia discretamente, até que minha mãe apareceu sozinha, me abraçou chorando e começou a causar cena, pedindo reconciliação. Disse que ela e Chris me amam e querem que eu vá morar com eles. Ficou barulhenta. Pessoas olharam e algumas incentivaram que eu a abraçasse, mas explodi e pedi para sair. Ela me perseguiu, chamando-me filha terrível e dizendo que Chris me ama e quer ser família de novo. Falou que ele me achava tão bonita que não se conteve no abuso. Chamou aquilo de fazer amor, embora eu fosse menor e ele quase 30 anos. Chorei e gritei para ela ir embora. Um amigo ligou para Sam, que veio rápido e me levou para casa. Não quero mais sair. Por que não chamei a polícia? Já chamei desde os 11 para denunciar o abuso, inclusive aos 16 pelo ataque sexual. Eles sempre ficaram do lado dele. Não confio na polícia. Acho que não se importam com vítimas de abuso sexual. Só escrevo para desabafar, minha terapeuta não estava disponível. Atualização 5. Desculpem o silêncio. Não tinha novidades até o último fim de semana. Minha mãe sempre preferiu Chris, que me abusou dos 11 aos 16. Agora eles me perseguem. Estou em batalha legal para recuperar herança e resolver outras coisas. Neste fim de semana, minha mãe me abordou no trabalho. Trabalhei de casa fazendo tarefas administrativas na clínica onde sou enfermeira praticante para poder ficar em casa desde o início do problema. Agora não posso mais trabalhar de casa e voltei à clínica. Sábado foi tranquilo. Domingo vi alguém com o nome da minha mãe, mas sobrenome diferente, que é raro. Era ela usando o nome falso. Liguei para minha chefe, que pediu para ela sair. Ela não foi negada por motivos médicos, mas por eu me sentir ameaçada. Minha mãe surtou, exigindo ser atendida por mim. Minha chefe não se intimidou e disse que ou ela saía ou chamaria a polícia. Ela jogou uma carta na minha chefe e saiu furiosa, até empurrou uma senhora, mas ninguém se machucou. Minha chefe me deu a carta para verificar se ajudaria no processo. Traduzi da melhor forma. Minha mãe dizia que me ama, sente falta e quer recuperar o tempo perdido. Disse que meu padrasto e ela provavelmente vão se divorciar e que eu deveria casar com Chris, que quer criar um filho comigo. Ela mencionava que Chris sempre falou de como me acha bonita e quer passar mais tempo comigo. Pediu que eu considerasse os sentimentos dele. Eu não posso engravidar por complicações causadas pelo ataque de Chris. Minha mãe, Chris e a polícia sabem disso.
A polícia classificou o caso como sexo consensual, pois eu tinha 16, idade legal de consentimento. Meu advogado juntou isso ao processo, mas ainda não há data para a audiência. A maioria da polícia não dá prioridade ao meu caso, mas há um oficial que está sendo incrível. Atualização. Chris foi preso por sequestrar uma menina de 2 anos, filha da prima dele. Criança foi encontrada segura. Estou aliviada. Se eu souber mais, atualizo. Obrigada por assistir. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias reais chocantes.